Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Elias e os profetas de Assera e Baal. Introdução da lição. Elias, conhecido como o profeta do fogo, foi o profeta que Deus levantou para desfazer a idolatria do povo de Israel ao falso deus Baal. Nesta lição, identificaremos o falso deus Baal, a falsa deusa Assera e os falsos profetas. Narraremos o confronto de Elias com os profetas de Baal, a ameaça de morte de Jezabel ao profeta Elias, com os fatos subsequentes. E, por fim, nós identificaremos como Deus tratou a depressão de Elias. Item número 1 da lição: Baal, Assera e os falsos profetas. Baal significa proprietário, marido ou senhor, que traz em seu bojo um significado de um Deus associado ao controle e posse não somente sobre o lugar onde se encontrava, mas também sobre as pessoas, e era adorado até mesmo com sacrifício às crianças, ou de crianças. Baal-Berit, senhor do pacto, nome de um deus cananeu, adorado pelo povo de Siquém. Outro exemplo, Baal-Gad, senhor de sorte, nome de uma cidade no Vale do Líbano, sobre o monte Hermon. Estes postes ídolos eram construídos no cume de montes, e também no teto das casas. E aí nós temos uma série de tipos, de Baal. Então, Baal Amon, Baal Anã, Baal Azor, Baal Hermon, Baal Meon, todos indicando lugares e que eram adorados pelo povo daquele local. Assera, ou Astarte, ou Star, era uma falsa deusa mãe, considerada como uma deusa da fertilidade da terra. Ela era representada por uma árvore, dita árvore sagrada, e era também identificada como a rainha cônjuge de um deus sumério, Anu, do deus ugarítico El e de Yahvé, ou Javé, o deus dos israelitas, adorado então pela maioria dos povos do Oriente. A Bíblia registra que Maaca, mãe do rei Asa de Israel, fez uma abominável imagem de Assera, que foi destruída pelo próprio rei Asa. E também existe um registro que a denomina como a Rainha dos Céus. Se nós observarmos, então, em Jeremias, capítulo 19, versículos 1 a 5, livro do profeta Jeremias 19, 1 a 5, nós vamos ter uma alusão direta a Baal. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E diz: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Porquanto
me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso e a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Tanto aqui, uma adoração a Baal, um sacrifício de crianças. No segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 16 e 17, segundo livro das Crônicas, nós vamos ter aqui uma alusão direta a Ácera. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículos 16 a 17. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Ácera uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem e, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Portanto, aqui a nação israelita realmente estava inundada por uma idolatria, por uma adoração a Baal e a Ácera. Esse era o contexto daquele momento. E quem realmente sustentava essa idolatria no meio do povo eram os falsos profetas. E, nesse sentido, os falsos profetas e sacerdotes prestavam culto a Baal, queimando incenso, sacrificando as crianças, dançando em torno do altar e também se autoflagelando no corpo, e quando não eram atendidos em seus pedidos a este falso Deus, eles utilizavam esse modo para conseguir a compaixão de Baal. Se autoflagelavam para que Baal se compadecesse deles e tivesse compaixão, né, no sentido de atender os pedidos deles. Falsos profetas profetizavam por encomenda para entender ou atender interesses de terceiros ou interesses próprios. Portanto, esta era exatamente a situação, a condição espiritual do povo naquela época do profeta Elias. Então, estas religiões de adoração a Baal, e aqui a gente vai para o ponto número 2 da lição, o confronto de Elias contra os 450 falsos profetas de Baal no Monte Carmelo. Então, estas religiões, adoração a Baal e a Ácera, exerceram uma grande influência sobre Israel, onde as ideias e as culturas pagãs se tornaram parte da religiosidade dos israelitas, até com o sincretismo, associativos entre Baal e Yahvé, entre Ácera e Yahvé, já que eles acreditavam que Ácera era a esposa do Deus de Israel. E considerando então tais circunstâncias, o que Deus fez? Deus levantou profetas para protestarem veementemente contra Baal. E o mais proeminente neste aspecto do confronto foi o profeta Elias, também, como já falamos, conhecido como o profeta do fogo. Eu vou fazer uma leitura bem linear dos fatos aqui. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 20 a 40, para explicar, então, como se deu esse confronto do profeta Elias com os falsos profetas de Baal. E em seguida a gente vai estratificar
na sequência dos acontecimentos, só explicando a consequência dos acontecimentos. Então vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 20 ao 40, diz assim a palavra de Deus. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para cima dos novilhos e, dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder, melhor dizendo, por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não limitais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E todo o povo, Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Como aquelas pedras edificadas do altar, ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei a segunda vez e o fizeram. Disse mais: Fazei a terceira vez e o fizeram. Terceira vez. De maneira que a água correu ao redor do altar, ele encheu também de água o rio. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és, e que a ti fizeste, ou seja, que tu és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. Porque vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape.
lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Portanto, aí está a história de todo este confronto de Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nós vamos fazer aqui somente uma divisão estratificada dos acontecimentos com base nessa leitura que nós fizemos. Fizemos uma leitura linear para compreender com mais rapidez o que aconteceu. Então, a primeira coisa que houve foi o desafio de Elias a todo o povo de Israel, de seguir ou não o Deus de Israel. Como eles ficaram em silêncio, ele fez um segundo desafio a todo o povo de Israel e aos profetas de Baal. Ou seja, vamos conhecer quem é o verdadeiro Deus. E aí fez a proposta dos 2 altares, com os 2 novilhos, e no altar que caísse fogo, este seria o Deus verdadeiro. Na realidade, o primeiro que montou o altar foram os falsos profetas de Baal. Eles fizeram lá toda a sua liturgia, todo o seu clamor, e nada aconteceu. Elias zombou deles. Então Elias monta o altar com 12 pedras, coloca a lenha, coloca o novilho partido, coloca a água por 3 vezes, não só sobre a lenha, mas também sobre o altar e sobre o rego ao redor do altar, e faz a oração. Fogo desce do céu sobre o holocausto, e nesse sentido, todos que estavam ali viram que o verdadeiro Deus é o Deus Yahvé, é o Deus de Israel. Neste sentido, então, o que Elias faz? Ele toma da espada, o povo de Israel se arrepende, porque viu que estava adorando um falso Deus, e Elias, então, mata todos os profetas de Baal. Este foi o confronto realizado por Elias com os profetas e determinou, então, aparentemente, o final da idolatria do povo de Israel a Baal. Mas não foi bem assim. Por quê? Porque em seguida, o que aconteceu foi que a Jezabel, rainha, mulher de Acabe, esposa de Acabe, que trouxe exatamente essa idolatria para, ou seja, essa adoração a Baal para dentro de Israel, da nação de Israel, já que ela era filha do rei Etbaal, da Sidônia. Então, ela ameaça Elias, porque Elias, então, mandara matar, ou matou, os 450 profetas de Baal. E no primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler aqui até o versículo de número 15, melhor dizendo, 18, e nós vamos ver então o que aconteceu com Elias pós esse evento. Mas antes disso, nós queríamos só declinar que o fogo no Holocausto ele tem um significado espiritual, inclusive até como uma profecia. Quando Elias restaurou o altar com pedras, na realidade, o que ele fez foi que essas 12 pedras representavam, então, as tribos de Israel. E tipificava ali a nação de Israel, que deveria ela estar edificada não em Baal, mas no Senhor Yahvé, no Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Da mesma forma, nós, cristãos, nós hoje somos pedras vivas e nós temos que permanentemente estar no altar do Senhor para sermos edificados e purificados pelo grande eu sou.
pelo sangue de Jesus. Pelos nossos pecados são purificados pelo sangue de Jesus. Este é o significado do altar. A lenha e o novilho que o profeta Elias colocou sobre o altar, a lenha, alegoricamente, ela representa a cruz do Calvário, onde o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo. O novilho com o sangue tipifica a morte do Senhor Jesus para salvar a humanidade de seus pecados. Ou seja, significa o derramamento do sangue de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, dos pecados de toda a humanidade, em todas as gerações, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A água que ele derramou não só sobre a lenha, mas também sobre o rego que rodeava o altar, esta água representa uma vida plena, cheia do Espírito Santo do Senhor, que vem pela palavra de Deus. Esta água que lava e prepara o nosso coração árido, duro e batido, de forma a disponibilizá-lo para uma semeadura de piedade, de amor, de misericórdia, em consonância com o caráter de Deus. Jesus Cristo, o novilho, na cruz, que é a lenha, no Monte Calvário, que é o altar, derramou o seu sangue e a água ao ser perfurado em seu lado por uma lança, guardando, nesse caso, por analogia, o que ocorreu no altar de oração de Elias. Jesus Cristo foi o holocausto para perdão dos pecados e salvação da humanidade. A oração de Elias e o fogo que desceu do céu, no contexto deste acontecimento, entra a oração como um princípio basilar para a consecução das maravilhas de Deus em nossas vidas. Elias orou e o Senhor desceu do céu fogo consumidor que pulverizou o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Foi um fogo do juízo divino sobre a oferta pelo pecado devido à adoração a Baal pelo povo israelita. Jesus Cristo, quando entregou seu espírito na cruz, em oração, algo sobrenatural ocorreu. A terra já estava em trevas, desde a hora sexta até a hora nona. Houve terremotos, pessoas ressuscitaram. Proporcionalmente, após a oração de Elias no altar de Yahvé, fogo desceu do céu, algo sobrenatural. Portanto, nós podemos fazer, sim, uma analogia deste acontecimento no Monte Carmelo com a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E usando alegoricamente, vamos dizer assim, os elementos existentes neste confronto de Elias com os profetas de Baal e a crucificação e morte de Cristo na cruz do Calvário. Claro que este acontecimento, após a morte dos profetas de Baal, teve uma represália. E essa represália foi a ameaça de Jezabel a Elias. Então, na primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias ficou atormentado e fugiu para o deserto. E mais do que isso, ficou deprimido.
Nos versículos 3 e 4 diz assim: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias teme a esta ameaça de Jezabel, foge para o deserto, se aloja debaixo de uma árvore chamada zimbro, e cai em depressão, pedindo para si a morte. Depois do que tudo que Deus fizera lá no confronto com os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Ocorre que nós temos um Deus que nos acolhe, um Deus que presta socorro a nós, que não nos abandona. E Elias recebe provisão de um anjo. No versículo de número 5 ao 8 diz assim, do capítulo 19, do primeiro livro dos Reis: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou-se segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Portanto, aqui Elias foi alimentado pelo Senhor. Mas ainda estava em estado depressivo, com medo, apavorado, com a ameaça de Jezabel. Quando ele chega no Monte Horebe, ele entra numa caverna. E aí o Senhor fala com ele. Na realidade, ele fala para o Senhor, e o Senhor manda ele sair da caverna, ele fala novamente, e aí o Senhor dá uma resposta a ele. Então, do versículo 9 ao 14, diz assim: ali entrou numa caverna, ele estava no Monte Horebe, onde passou a noite, e eis que ele viu a palavra do Senhor, e ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois, ao terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio bem tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Elias, então, fala o que estava no coração dele. E naquele estado, ainda de depressão, deprimido com a situação, que estava a fugir, Deus continua o tratamento de Elias, para ele sair daquele estado. E Deus, o que ele faz? Anuncia boas novas a Elias. E diz: Elias, o que está para frente tu não conhece. E o que vai acontecer é que você vai vencer. É que os profetas de Baal não vão prevalecer. A partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe o Senhor
a Elias: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. A visão de Elias é que ele estava só, que estava tudo acabado. Mas o Senhor dá a ordem: se levanta, vai a Damasco, unge lá Azael como rei da Síria. Depois ele diz para ele: pega Jeú e unge como rei de Israel. E é Eliseu que vai te substituir, unge como profeta. E tem mais. Você não está só, porque existem 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Não dobraram o joelho a Baal. Então não tem como Baal sair vencedor. Os profetas de Baal saírem como vencedores. Ou mesmo a Jezabel que queria matá-lo. E essa é a história relacionada a este episódio da fuga de Elias. Nesse sentido, então, os Balaíns não iam predominar em Israel. Essa foi a história que eu acabei de contar. Jezabel ameaça Elias de morte. Elias foge para o deserto e fica deprimido. Elias recebe essa provisão de um anjo. Elias entra numa caverna e o Senhor fala com ele. E depois Deus anuncia as boas novas a Elias. E diz: Elias, sai desse estado de depressão e vá realizar a minha obra. Vá realizar o que estou te mandando, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E é assim que nós, cristãos, devemos confiar no nosso Senhor. Porque nós temos um Deus que não perde batalha. Nenhuma. Nenhuma batalha. E muito menos uma guerra. Neste ponto da lição, vamos tratar um pouco sobre depressão. E aqui nós vamos apenas mencionar, não no sentido médico e nem psiquiátrico de tratamento. Vamos aqui mencionar segundo o que Deus fez com Elias. Como foi que Deus tratou Elias, no sentido espiritual. É assim que nós vamos falar sobre depressão neste momento. O conceito médico psiquiátrico, evidentemente que nós não temos expertise para falar sobre isso, porque nós não somos da área médica. Mas no sentido espiritual, o que está escrito na palavra, nesse tratamento pontual, não é que todo tratamento tem que ser assim, mas nesse tratamento pontual de Elias, Deus agiu assim. Vamos então verificar de que forma foi que Deus fez nesse sentido. Segundo Kelly Collins, tecnicamente, a depressão é um estado contínuo de mau humor. Os sinais de depressão incluem tristeza, apatia e inércia, tornando difícil continuar vivendo ou tomar decisões. Existe perda de energia, de fadiga, normalmente acompanhados de insônia, de pessimismo, de desesperança, medo, autoconceito negativo, quase sempre acompanhado de autocrítica e sentimento de culpas, de vergonha, de senso de indignidade, de desamparo, de perda de interesse no trabalho, sexo e atividades usuais, perda de espontaneidade, dificuldade de concentração, incapacidade de apreciar acontecimentos ou atividades agradáveis e, frequentemente, perda de apetite. Esta é considerada, a depressão ela é considerada como a maior doença
e afeta a humanidade. A depressão, ela é um estado comum, porém muito difícil de definir e também de tratar. Neste contexto, como já falei, nós não vamos tratar no sentido médico, mas no sentido espiritual. Vejamos o que foi que Deus fez. Daí as causas da depressão de Elias. Ele teve cansaço físico e emocional depois daquele confronto com, com os profetas de Baal. Foi muito duro para ele isso. Ou seja, excesso de trabalho provoca estresse. O profeta Elias estava física, emocionalmente e mentalmente cansado com todas as atividades ocorridas no Monte Carmelo. Depois veio um desapontamento da parte dele, pela não transformação de Israel no reino de Deus. No Carmelo, Yahvé foi reconhecido como Senhor. A falsa adoração a Baal foi derrubada no ribeiro de Quisson. Os profetas de Baal foram mortos. Porém, em um só dia, esse cenário foi mudado pelo ressurgimento de Jezabel com ameaças de morte ao profeta. Ora, o profeta se apavora e cai no isolamento, na carência de simpatia. Nós estamos falando aqui de fatores que causam a depressão. E esses foram os fatores que causaram depressão a Elias. Vivendo a sós, com suas meditações, ele vai para o deserto. Ele também se isola em margem de ribeiros, em cavernas, e ele se depara então com a solidão, lá no deserto, sentindo provavelmente a falta dos seus amigos. Ele mesmo disse que estava se sentindo só. Ele disse para Deus que somente ele havia sobrado de todos os profetas de Yahvé. Sentindo a falta de apoio humano, então assim ele aumenta, né, a sua autocomiseração e complexo de perseguição. Uma outra causa foi o estado de desocupação. Após a desmoralização pública de Baal e a morte dos seus 450 profetas, falsos profetas, eles acharam que tudo tinha chegado ao fim. E agora estavam num estado de desocupação e sob ameaça de morte. Foge para um local indicado pelo Senhor, que não foi indicado pelo Senhor, melhor dizendo, e não buscou em oração ao Senhor, para entender o que fazer naquele momento de desocupação. Ele se desesperou de tal forma que não conseguiu nem raciocinar. E pediu o quê? A morte. Ora, Deus faz então um tratamento. E aqui no lado direito, você pode observar, na direita aqui do slide, você vai observar o que foi que Deus fez. Primeiro, Deus deu a Elias um descanso físico e alimentação de nutrientes. Permitiu que ele descansasse debaixo da árvore de um zimbro, que ele fosse alimentado com refeições pelo anjo, refeições fornecidas de forma miraculosa. Depois, ouviu o desabafo de Elias, porque Elias, ele colocou tudo para fora o que estava lhe afligindo para Deus, por 2 vezes até. E aí se fez essa terapia de proporcionar a leveza da alma dele. O Senhor ouviu Elias por 2 vezes, cuja provocação era para desprendimento do que estava a afligir Elias. Ora, daí o Senhor, com base nisso, mostra um cenário diferente a Elias.
Diz, Elias, não é isso que você está pensando. A realidade não. Que tudo está acabado. Como muitas vezes nós pensamos quando estamos aflitos. Então Deus mostrou que ele tinha uma missão, que ele tinha algo ainda a fazer pela frente, que ainda no reino de Deus existiam 7.000 profetas dignos e apologetas da fé que não se dobravam a Baal e muito menos a Jezabel. E nesse sentido, isso deu um vigor, uma forma de que Elias visse a realidade. E agora ele estava novamente ocupado com um trabalho para fazer. E não debaixo de um zimbro, se auto-comiserando, ou dentro de uma caverna escura, com uma autocompaixão. E ele recebeu das mãos do Senhor mais responsabilidades. Ungiu o rei de Israel, ungiu o rei da Síria, ungiu Elias como seu sucessor. E assim Elias sai da depressão. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Não podemos, e a conclusão é a mesma da aula passada, nós não podemos substituir a verdadeira adoração e culto a Yahvé, Deus de Israel, nosso Deus, por nenhuma outra forma de manifestação espiritual. Não podemos deixar de contemplar a linha da eternidade que é em Jesus Cristo, abandonando premeditadamente a nossa fé. Isso é impossível para nós, porque bem sabemos que somos filhos de Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.